Ai, eu tô tão feliz, gente. Tô completamente afetada aqui por essas falas, né? Acho que, inclusive, assim, muito complementares, né? Assim, vocês estão lá juntas e a potência aqui que nós trouxemos dessa articulação de vocês duas, eu acho que rende muitas coisas, né? Achei super complementar, super coerente, né? A fala da Graça aí, com uma clareza aí das ideias, dos conceitos, né? Tentando articular realmente essa ideia da subjetividade com a democracia, com a justiça social, com as questões que nós viemos tentando ter aí como linha no horizonte de uma sociedade civilizatória. E a Bader trazendo essas várias questões para rechear, né, a ideia da subjetividade, dos afetos. Estou muito feliz, acho que assim, a gente vê que a gente está num caminho muito bacana, que a gente tem trabalhado muito por essa linha, né? Eu me identifiquei muito com a fala de vocês na minha trajetória, no meu, né, nas aulas, nos estágios, nas práticas, no trabalho aí do CRP. E eu acho que é em cima, eu não vou falar muito, né, porque eu acho que vocês querem também falar. Vamos abrir aqui uma rodada de questões, né? Perguntas, reflexões, complementações aí que vocês queiram estar trazendo aí para a gente aproveitar essa meia horinha que nós temos aqui com essa riqueza mesmo de ideias. Natália vai levar o microfone. Vamos fazer uma rodada de questões. Quem quer trazer? O Divino, você vai levar, né, Natália, o microfone? E aí, o pessoal fica em pé, se apresenta, se identifica e vamos fazer umas 3 ou 4, vamos ver como é que vai ser a demanda aqui. Meu nome é Ruth, eu sou do interior de Congonhas do Norte, já nos conhecemos, não mais. E eu sou psicóloga há 7 meses apenas. Então eu queria parabenizar vocês pelo que foi dito, foi sensacional. A complemento da Bader, então é só uma reflexão. E para dizer que nós lá, nesse caso eu teria que dizer que nós lá realmente saímos do CRAS e conhecemos o nosso território, porque sem isso nós não conseguimos fazer o nosso trabalho e não conseguimos de forma alguma ter essa questão da resistência enquanto psicólogo dentro de CRAS, que nós temos assim, somos vistos de uma forma como se fôssemos um alien, alguém assim de outro espaço. Então, e de repente com esse contato que a gente tem com o usuário, dentro da casa do usuário e no contexto geral, e trazendo como nós somos afetados. Afetamos, somos afetados e como aprendemos com a nossa experiência. Então, é só isso. E para agradecer, porque foi muito bom. Obrigada. Está perguntando se você vai apresentar no GT hoje à tarde. Apenas uma visitante. Uma visitante. O GT, na verdade, é um espaço de construção. Tem alguns trabalhos, mas os trabalhos são só para iniciar, disparar a reflexão. A ideia é que as experiências sejam muito bem-vindas, né? E a gente conta com elas no trabalho aí da tarde, né? Vamos lá? Meu nome é Jacques, eu já trabalhei no SUAS por muitos anos, atualmente eu dou aula e trabalho na clínica privada também. Meu comentário, a princípio, é sobre essa questão da proibição, né, da terapia, que foi uma fala que aparece na tipificação, né, dos serviços socioassistenciais do SUAS, que é uma fala do próprio Ministério, e que ela é uma orientação, né, em relação ao PAIF, dizendo que as atividades não podem ter caráter terapêutico. E essa frase que é equívoca, que gera um monte de discussões, de mostrares, já gerou, inclusive, por parte do próprio Ministério, retificações, a tentativa de esclarecer essa frase, né, que era enigmática demais e equivocada demais, mas eu acho que ela produziu efeitos devastadores sobre o trabalho que é desenvolvido no SUAS, né, principalmente na proteção básica,
devastadores em relação a talvez constituir aí uma dicotomia, né, entre o que é terapêutico e o que não é. Né? Entre mais do que isso, mais grave do que isso, entre o que é clínico e não é clínico. Construindo aí uma dicotomia que eu acho que nós vamos levar muito tempo ainda para recuperar. Eu acho que aparece aí a partir dessa injunção que o Ministério faz, à época até brincava, que foi no desespero, parecia que era no final de uma reunião, os assistentes sociais colocaram essa frase, né, na tipificação, com todo respeito aos colegas. E um outro comentário, a partir dessa ideia da subjetividade revolucionária, achei muito interessante, mas eu fiquei pensando, talvez, o que você acharia da gente pensar, em vez do revolucionário, né, porque o revolucionário às vezes institui uma nova ordem também, da perspectiva da subversão, da subjetividade subversiva, né, que continuamente está produzindo essas rupturas, talvez micropolíticas. Né? Vamos mais uma. Mais uma, e aí a gente passa para a mesa e, dando tempo, a gente faz mais uma rodada. Acho que vai dar, não? Bom dia, gente. Eu só queria apresentar um documento que o CREPOP acabou de publicar para o pessoal. Eu vou me apresentar antes, né? Eu sou Luciana Franco, trabalho lá no Conselho de Psicologia no CREPOP, que vai, junto com a fala, né, da Maria das Graças, né, que é da questão racial. A Maria das Graças trouxe isso. E esse documento, gente, ele está muito bom. Eu vou apresentar para vocês, ele vai estar disponível no site do CREPOP. E vai, junto com essa fala que a Maria das Graças coloca, né, sem a gente pensar na questão racial no Brasil, a gente não vai combater a questão da desigualdade. Então, assim, tem todo um contexto histórico, é uma denúncia dessa questão, né, e que ele fala, os autores falam aqui no texto, nenhum branco acorda pensando como vai enfrentar sua branquitude todo dia, e o negro passa por isso diariamente. Então a gente tem uma população negra que ganha menos, o sistema de saúde gasta menos tempo com eles, né, gasta menos com as doenças que são típicas, né, até a questão da abolição da escravatura, que não foi vista como uma luta deles pela liberdade, mas como um presente, né, da monarquia. Então, assim, todo esse contexto, assim, se a gente não enfrentar essa questão racial, a gente não vai enfrentar a questão da desigualdade, né? Então, eu achei, na hora que ela foi falando, eu achei muito interessante, porque eu estou lendo o texto, e, assim, tem estatísticas, assim, gritantes, por exemplo, o IDH da população branca do Brasil corresponde a uma posição mundial de 44, né? Do negro é 104. Então, assim, são coisas assim que tem muitos dados aqui interessantes para a gente pensar nisso e para a gente avançar aí em direitos sociais e políticas sociais. Por isso que eu queria apresentar para vocês o documento, né? Ele vai ter o Conselho de Psicologia, vai fazer um lançamento dele em todas as regionais, né? Inclusive em Belo Horizonte, acho que vai ser no dia 22 de novembro. Convidar vocês a conhecerem esse documento e pensar nessa questão, quando a gente pensar na questão da desigualdade. Então vamos passar para as respostas, né, para os comentários aqui, e depois a gente faz uma nova rodada. Da Ruth a gente já falou, fiquei muito contente de saber, fiquei curiosa para saber como que vocês estão fazendo esse conhecimento do território. Isso é muito, são experiências importantíssimas. Jacques, eu adorei vou pensar, revolucionário para subversivo. Eu marquei revolucionário para estar associado à questão da transformação social mesmo, mas eu acho que a gente pode até trabalhar nessas duas dimensões. Muito obrigada pela sugestão. Agora, com relação a essa explicação que você deu sobre a terapêutica, não é a psicoterapia, né? É o terapêutico. Eu continuo achando que foi bom, mesmo que tenha sido atabalhoado ou errado.
Eu já vi lacanianos seríssimos pensando em rever a terapia, colocar a terapia de grupo. Senão ninguém mexe. Se não tivesse isso, nós estaríamos lá fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo nos nossos consultórios. Não é isso que nós queremos. E as nossas terapias ainda elas não estão dando conta. Elas dão conta para uma dimensão, mas não dão conta para essa outra dimensão, que nós temos que trabalhar o social, trabalhar o indivíduo, não para resolver esses problemas, mas para que ele consiga criar laços, né? Fortalecer essas ideias. Então, é uma outra... Eu entendo que isso abalou um pouco, mas suscitou a possibilidade de buscar novas. Não é justo impedir a terapia. Elas precisam, não é só para o SUS, também acho que não. Mas obrigar a gente a pensar formas, como falou a Graça, novas clínicas. O Spinoza fala em terapêutica das paixões, que que pode nos orientar, juntar com aquilo que a gente chamava antigamente só de conscientização, para uma ação mais política. O que é a saúde? O que é uma saúde que a gente almeja quando a gente está no SUS? São só aquelas regrinhas? O que é? No SUS é fácil, com todas as dificuldades que eles têm, no SUS é fácil. O que nós queremos? Quando eu trabalho com a família, fortalecer a família, o que é fortalecer a família? O que é fortalecer a família quando a gente sabe... Foi muito boa a proposta de dar para as mulheres, porque elas são aquelas que sustentam, que ficam no lar, mas nós estamos sustentando relações de gênero. Falou em relações raciais, nós estamos sustentando relações de gênero. O Estado é o pai, é o patriarca, que continua modelizando as mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem que... o que fazer para mudar, para aglutinar essas mulheres na luta não só por uma bolsa, mas elas são são estupradas, não vêm denunciar. Já ouvi muitas pessoas falarem, não dá para trabalhar com essa pessoa drogadicta porque ele não adere ao tratamento. O que é aderir ao tratamento? Eu ainda uso a palavra reinserção. Reinserir aonde? O que é reinserir? Se eu sou crítica da sociedade que produziu aquele problema, eu vou adaptar o indivíduo para ser reinserido. A gente ainda tem conceitos, nós temos que mudar muita coisa para mudar a nossa lógica, para mudar as nossas propostas de terapia. Eu não vou fazer terapia para reinserir ninguém. Eu vou fazer propostas para mobilizar a participação, para mobilizar uma ação coletiva. É isso que é a função, não sei se de todos, mas do psicólogo social é fundamental. Ele tem que voltar àquilo que a Silvia falava, estudar. Você pôs grupo. Precisa. Nós perdemos essa dimensão. O que é uma formação de classe? Hoje que nós não temos mais as fábricas, é a periferia. Esse coletivo fala, nós temos que criar hoje um sujeito da periferia, que ele que vai ter a potência da ação revolucionária. Eu acho que é isso que nós estamos precisando. Se não tivesse isso, nós estaríamos fazendo a mesma coisa lá dentro de novo. Não sou psicóloga. Só vou comentar rapidinho. Eu acho que assim, a gente já teve um movimento nesse processo de participar das políticas sociais mais recentemente, né? E principalmente no SUAS, e a Ruth está aqui para mostrar que é verdade, quer dizer, vão para o território, mas eu lembrei quando você falou, em São Paulo, logo que o SUAS foi criado, uma cidade próxima, acho que era Taboão da Serra, uma da Grande São Paulo, fez um concurso para montar os CRAS, para tratar psicólogos e tal. E no primeiro concurso não preencheu a vaga para psicólogas, porque quando elas descobriam que tinha visita domiciliar, elas não queriam assumir. Então, assim, a gente foram para o concurso, passaram no concurso e tiveram que refazer, porque não preencheu as vagas, porque assustava, a visita domiciliar não é com a psicóloga. Claro. Então, acho que a gente andou, quer dizer, já entendeu o que é o sentido disso, o que é estar no território. Então, que bom que a gente caminhou. E aí eu acho que, eu gosto sempre, né, quando a gente enfrenta essas questões, eu gosto sempre de orientar o pessoal, assim, a gente tem contradições, e aí se a gente reconhecer que é contraditório, a gente se posiciona, bom, para onde eu quero superar, em que direção eu quero superar a contradição.
Isso tem a ver tanto com essa questão, quer dizer, como é que a gente enfrentou aí ir para o território ou não, e tem a ver com a questão do terapêutico, né, no SUAS. Eu entendi o que você colocou e tá certo, a gente precisa refletir constantemente. Mas é assim, né, talvez a gente esteja na questão da curvatura da vara, né? E talvez a gente tenha que reconhecer que, se foram assistentes sociais, ou quem quer que tenha colocado isso, teve um certo motivo para colocar, porque exatamente estava temeroso de encontrar esses psicólogos que não vão para a visita domiciliar, que ficam procurando, porque vários relatos que a gente ouviu, ficam querendo saber onde vai ser a sala do atendimento. E aí desesperam porque não tem a salinha do atendimento, com sigilo e com o relógio para marcar 50 minutos. Estou caricaturando, mas são relatos que a gente ouviu, né? Porque assim, não compreende. Então, de repente, as assistentes sociais falam assim, esses psicólogos nós não queremos, né? E aí falam, vão proibir. Claro, não é desse jeito, mas está mostrando um pouco, acho que essas contradições que a gente tem que fazer o enfrentamento, né? Da mesma forma, a questão, a Bader tem razão, quer dizer, por um lado, atribuir às mulheres a responsabilidade pelo benefício, pela administração do benefício, tem esse lado, mas a gente tem as pesquisas que mostram que tem o outro, que é assim, as mulheres se empoderarem, fazem enfrentamento, e aí agora são elas que têm o poder de alguma forma, e as pesquisas, o Vozes do Bolsa Família mostrou isso, né? O quanto as mulheres conseguiram superar situações de opressão, de violência, exatamente porque se viram num outro lugar social, né? Então, acho que é sempre pensar nesse movimento, que eu acho que é interessante. Antes de passar para... Tudo tão bom, né, gente? Está acabando, mas, né? Vou falar rapidinho, assim, aproveitando a questão aí da Luciana, gente. A gente vai ter no CRP, em todas as subsedes, o lançamento dessa publicação do CREPOP sobre relações raciais.